Boa noite, pessoal, tudo bem? Mais um dia aqui de bate-papo. Muito obrigado pela presença de todos. Hoje é um dia muito especial aqui para o canal do Instagram, o canal Atenas. Atingimos hoje 1.000 seguidores e queria agradecer a todo mundo por isso, tá? Hoje nós vamos falar sobre recuperação tributária, parte tributária no escritório de contabilidade. Vou ter aqui uma pessoa que é amigo meu de longa data. É, eu estou muito contente dele estar participando aqui. É o Renato Paladino. Já deve estar chegando. Chegou aqui, vou pôr ele aqui na conversa. Convidar ele aqui. Falando que não pode participar. Renato, eu acho que sua conta tá bloqueada aí. Pede para participar aqui porque não tá permitindo te convidar aqui não. Boa noite, vamos lá. Ô Renato, boa Boa noite, meu noite, amigo. Tá tudo bem? como vai? Tô Acho que eu bem, estava em graças a outra Deus. conta aqui com. Graças a Deus, né? Melhor agora. Tá no escritório ainda? Tá no escritório Alô? ainda, meu amigo? Tô aqui. Não, não faria com você uma live no trânsito, né? Fica ruim, né? Verdade, verdade. Bom, vamos começar aí, até para você ir pro trânsito mais rápido, né? Eu quero primeiro agradecer a sua participação aqui. Hoje é a sua live num dia especial, que o nosso Instagram atinge a marca de 1.000 seguidores, Eu vi, tá? bem bacana. Parabéns aí para Atenas. Obrigado. E eu queria também dar parabéns pela sua sede nova, que eu sei que você está de escritório novo, casa nova. Eu sei que a gente já se conversou, mas quero registrar aqui ao vivo isso, tá? E queria que antes a gente começasse com as perguntas, você fizesse uma breve apresentação do Renato, quem é você, o que que você faz. Vamos apresentar aí para o pessoal que está chegando e que vai ver depois aí, conhecer um pouco do seu trabalho e do Renato. Fica à vontade, Renatão. Maravilha, Tiagão. Primeiro, um prazer. Eu agradeço muito o seu contato, o seu convite, e a Atenas também por participar aí dessa live. Para a gente é uma troca de ideias, é uma troca de experiência, não é algo de via única, né? De mão única. Então, primeiro agradecer aí o convite, fui lisonjeado, as agendas foram difíceis de conciliar, né? Foi verdade. Mas em breve aí você é colega de muitos das pessoas que nos acompanham, então estou terminando contabilidade, só pós de quinta-feira que eu não tenho aula. Então, mas assim, já iniciando a minha apresentação, né? Eu tenho 20 anos de formado no direito. Eu sou sócio aqui do Ribeiro de Quiáquio, Sociedade de Advogados. Nós em plena pandemia, nós trocamos a nossa sede, aproveitamos o momento, não aproveitar no sentido, porque não se aproveita um momento desse, né? Mas aproveitamos a tranquilidade de fisicamente não termos atendimento para fazer essa troca. Já estava no cronograma, né? Ela seria feita no final deste ano, e aí em 15 dias, você imagina a loucura mudar de sede e pôr tudo para funcionar em 15 dias. Então foi uma loucura. A gente está aqui há 15 dias apenas, não recebemos clientes. Eu vou aguardar você para um café já num local diferente. A gente está na frente do shopping aqui para você se localizar aí do Iguatemi, na Faria Lima, né? Sim, bacana o lugar aí que vocês Um escolheram e lugar coragem de bacana. fazer a mudança, né? Cara, a mudança ela é um pouquinho complicada, mas valeu a pena. A gente passou aí 2 semanas meio que sem dormir, né? Porque é tudo funcionando. Então não é que a gente parou para mudar. Então é a mudança, são processos, são atendimentos emergenciais de clientes. Então foi tudo junto, né? Falando um pouquinho da experiência profissional, desde os tempos de estagiário, na época do estágio,
eu queria passar por todas as áreas e consegui passar por quase todas até o terceiro ano de faculdade, que aí eu comecei no tributário, o estágio, e aí estou no tributário até hoje, né? Então, a minha atuação é tributária. No primeiro ano, eu até entrei em contábeis na USP, acabei não cursando, mas agora, depois de longos 20 Não anos, resistiu e quer virar um contador também, né, cara? Não basta não ser só quero, viu, Thiago? Eu não advogado, né? quero, porque na área tributária, veja, eu preciso ter alguns embasamentos que não adianta. Curso muito curto, ele não vai me proporcionar, né? Então, o que eu fiz foi buscar o conhecimento. Não vou ser contador, mas a ideia de uma consultoria que envolva aspectos contábeis e tributários em conjunto, isso me motivou a ir voltar aos bancos da faculdade, na verdade, tá? Entendi, Então, entendi. foi um grande desafio. A questão da mudança de local, a gente tem muito cliente nessa região, né? Então, foi estratégica, porque a gente não agregou custo ao escritório, mas conseguimos estar mais próximos. Tudo bem Sim. que agora, com essa pandemia, a gente adquiriu hábitos de lives, reuniões online, enfim. Então, meio que essa primeira motivação, ela falhou um pouco. Mas, assim, para você ter um almoço, visitar um cliente, o cliente visitar, fica É em São só, Paulo a gente tem que estar próximo, né? se ficar ali perto ali dos seus clientes, ali mesmo a gente tendo essa tecnologia a nosso favor, é legal porque aquele café, o cliente quer ser acolhido pela empresa também, né, que fornece pelo parceiro dele. Então isso é importante. Acho que vocês, Exatamente, Thiago. E tem uma questão aí que é o seguinte: a gente não quer ter um atendimento como a gente, os advogados históricos têm, que é aquele atendimento de fazer processo, né? Então a gente aqui no escritório tem uma linha de ter um atendimento diferenciado. Então, fazer processo, com todo respeito, você vai ter muitos advogados. Aqui na Faria Lima você tem 800 advogados, um colado no outro. Então, o seu diferencial tem que ser outro. Tem que ser agregar um conceito, por exemplo, contábil, uma estruturação de negócio, trazer para o cliente a viabilidade financeira do que a gente está apresentando, né? Então, assim, a gente tem que se reinventar. E o escritório passou por isso há algum tempo, por isso a mudança, né? Até por esse motivo a mudança. Porque a gente fez toda a mudança, mas você sair, por exemplo, em São Paulo para andar 10 quilômetros hoje, você demora 1h30, né? é, Então essa proximidade exatamente. vai ajudar. Verdade. Bom, vamos lá, Renatão. Vamos lá, porque o Instagram ele é bem justo com a gente, né? Eu acho que ele devia deixar a live a nosso favor livre, Pô, você mas quer não, fazer igual Gustavo Lima, pô? ele corta na cara mesmo, ele não tá nem aí, nem faz assim, ó, vou desligar em 2 segundos, não, ele desliga mesmo e a gente fica com o cara, começa uma outra live, mas assim, ó, a gente separou junto, né, algumas questões, eu acho que é importante pra gente conversar isso e o nosso bate-papo fluir bem aqui. Eu acho que para quem vai ouvir, quem tá agora com a gente depois, isso vai somar. Então, assim, ó, qual que é o principal fator para a gente sustentar uma necessidade de uma consultoria tributária? E eu queria que você falasse para um público amplo, tá? Eu sei que o maior público que a Atenas atinge é a parte contábil, mas a gente tem clientes também de todo segmento, indústria. Eu queria que você poderia ficar à vontade na sua explicação, tá, Renato? Bom, Thiago, veja, num primeiro momento, quando você me apresentou, essa é uma das questões que você me apresentou, desde a temática da nossa conversa, eu fiquei me questionando, né? Por que que a gente precisa, por que que todo mundo precisa de uma... Porque o contador, ele é necessário, tem algumas obrigações, então eu tenho que ter um contador. Mas eu não preciso ter um advogado, né? E se você for pensar mais na essência ainda, o advogado que você precisa urgente é aquele advogado trabalhista que você vai ter uma rescisão, que você vai ter que correr aqui. Então, quando você me provocou qual o tema da live, eu comecei a imaginar. E aí eu te digo, assim, o principal fator, não vou entrar em aspectos muito pontuais, eu vou tentar nessa primeira ser genérico. Eu acho que assim, é o planejamento de curto, médio e longo prazo, né? Sim. A gente precisa, como tudo na nossa vida, a gente precisa ter um planejamento. Uma empresa, mais ainda. A contabilidade, ela é essencial nisso. Só que se você pegar a parte fiscal da contabilidade, ela está preocupada com o dia a dia.
com aquela obrigação acessória, com aquela emissão de guia. É o antigo guarda-livros. Poucos contadores agregam valor ao cliente. E os que agregam, vamos lá, eu não vou conseguir saber sobre uma obrigação acessória. Assim como o fiscal de uma contabilidade, ele não vai saber como é que está a tese do PIS e COFINS. Verdade. Entendeu? Então, a ideia é pensar curto, médio e longo prazo. O problema é que nesse momento que a gente vive, aí você me disse, não, em relação à pandemia, é que o curto prazo é o hoje, o médio prazo é essa semana e o longo prazo é 15 dias, né? Então, os prazos, o curto, médio e longo, a gente tem que Mudou, né? rever isso. Antes o longo era mais longo, né? Agora o longo tá ficando bem Pô, o curto, para falar longo, bem a você verdade. pensaria assim, pô, já estou no 8º mês, no 6º mês aqui, como é que eu vou ver o meu planejamento para o ano que vem? Eu vou sair do simples, eu não vou. Essas contas agora, na parte tributária, não fazem mais sentido. Agora é assim, como é que eu vou fazer o meu fluxo de caixa agora? Porque tem guia que vai pagar, a gente vai falar um pouquinho dos adiamentos, enfim, tem pagamento desse mês que vai vencer em setembro, em outubro. Então, como é que eu vou pagar em outubro a guia de outubro e a guia de março? Então, esse curto prazo, médio, longo prazo, é agora, meu amigo. Acabou essa história de, vamos pensar para o ano que vem. Em tempos de pandemia, é correr, correr e correr. E eu acho que assim, ó, tanto o contador está sendo muito chamado, mas a parte tributária também está sendo muito acionada nessa época, né? Eu vejo você divulga aí os posts do trabalho que vocês fazem. A gente tem parceiros em comuns também que fazem esse tipo de serviço, que também estão ajudando a classe contábil de uma maneira, não só a classe contábil, né? Mas os clientes no todo. Eu acho que está sendo um trabalho muito legal num momento que o pessoal estava meio que perdendo as esperanças, né, Renato? Vamos falar a verdade, assim, só pô, e agora vou ter que fechar a minha empresa, não tem saída no fim do túnel, É né? isso aí, é isso aí. A gente tem um papel também, eu acho que o contador em comum com o advogado é de ser um pouco psicólogo, porque vamos lá, tem empresa, comércio, que ele perdeu 90% do faturamento. Se esse cara não tem uma reserva, e aí eu vejo algumas pesquisas do Sebrae dizendo que 8, 9% tem algum fluxo de caixa para 3 meses, que 20% tem o fluxo de caixa para 2 meses, e assim, tem gente que não tem fluxo de caixa nenhum. Você roda a Verdade. cobrança aqui para pagar a fatura. Então, nesses momentos de crise, de perda de 90%, por exemplo, no comércio em si, a pessoa ela entra em parafuso, né? Então ela fala assim, cara, não tenho dinheiro para pagar nada, o que, que eu não pago, o que, que eu pago, o que, que eu faço, o que, que eu posso fazer, qual é meu direito. Então, assim, as primeiras semanas de abril ali, a gente dormia, advogado tributarista dormia sonhando com MP, porque era uma atrás da outra, e aí revoga, e muda um pouquinho, e não aprovou. Então, assim, agora acalmou um pouco. E nós vamos ter um momento agora que também a gente não sabe. O prazo das MPs, elas se encerram. Nós vamos fazer uma nova MP, vai converter em lei. O que a gente vai fazer? Esse momento está chegando. Sim, tá todo mundo nessa dúvida, né? Isso vai virar uma lei ou daqui a pouco isso acaba? É isso aí. A questão trabalhista, por exemplo, quem começou suspendendo o contrato, o prazo máximo é 90 dias, está batendo na porta. O tributário, ele tem um pouquinho, o prazo está um pouquinho mais extenso. Mas agora, 15 de junho, já começa a ter, tem que ter alguma atitude. Porque a gente ontem mesmo na live, eu não sei se você estava acompanhando, mas a gente falou ontem, mas a gente fala de quarentena, quarentena, mas quanto tempo já está essa quarentena? A gente já nem sabe mais se é quarentena, porque a gente está num mundo, vai só durar 40 dias. Mas não, a gente já está bem mais que isso e parece que vai ficar um pouquinho mais. E as MPs estão aí, né? Sendo renovadas e Não, Thiago, postergadas. mais do que isso, veja, postergamos março, abril e maio. Maio a gente paga em junho. E o de junho? Já estamos em junho. E aí? É, exatamente, exatamente. Vai postergar, não vai? Me parece até que certa forçação de barra para reabrir é meio que para justificar. O governo não vai postergar mais, agora vocês estão abertos. Dá a É. sensação em alguns momentos que é isso, porque tem cidades que eu estou acompanhando que abre, depois os casos aumentam, bom, agora fecha. Não podemos, né? E o Sim, pior, o eu acho assim, ó, eu empresário. acho que São Paulo vai ser bem parecido, viu, Renato? Acho que eles vão abrir aqui nesse primeiro mês, a gente vai gerar um problema grande, depois vai fechar tudo de novo. O problema, Thiago, é que assim, o empresário,
e até o contador, o advogado, eles têm que se reunir e tem que pensar o seguinte: se tudo continuar nesse status, o que eu vou fazer? Porque não dá para você confiar em governo. Nós temos um prazo aí de 60, 90 dias que já daria para ter uma atitude. A atitude é adiar pagamento. Então, assim, você não vê uma redução, você vê um adiamento, ó, paga depois, sem juros e correção, tá bom. Mas a empresa pequena, a média, a grande também, né? Mas a grande tem normalmente mais fôlego. Onde ele vai pagar 2 guias DAF, por exemplo, quem é do Simples? Verdade. Ele mal consegue pagar uma, às vezes. Às vezes fica muito contado, né? É Ô, isso aí. Renato, outra coisa, é muito caro para investir nesse tipo de serviço ou isso é acessível para o pequeno empresário? Como funciona? Como, por exemplo, eu bato na porta ou chego numa propaganda da sua empresa, só que eu tenho esse querer, mas eu tenho aquele pensamento, pô, mas eu sou pequena, estou começando agora. Como que é isso? Como que vocês lidam com esse tipo de situação? Tiago, um pouco do que a gente começou a pensar aqui de proximidade com esses clientes passava por alguns princípios que a gente tem aqui, que é o seguinte: a gente tenta demonstrar para o cliente o que ele vai economizar. Veja, se eu virar para você e falar, Tiago, quer comprar um carro? Ele é 70 mil. Você vai virar para mim e falar, pô, é caro. Por que é caro? Se você com esse carro de 70 mil conseguir negócios para sua empresa, fechar uma grande conta e tiver colocando 100, 200 mil para dentro, os 70 mil do carro é investimento e é barato. E é Do barato. mesmo jeito que 7, estou dando números chutados aqui, 7 Uhum. pode ser caro se eu te entregar 5. Então, a gente tenta trazer uma proporção para todo o trabalho. Todo o trabalho, desde uma ação, por exemplo, que a gente faz uma discussão de aluguel, uma renegociação de aluguel, em tempo de pandemia tem muito, até uma Sim. ação tributária, todos os pontos que a gente coloca no papel, o quanto a pessoa vai economizar. Então, é investimento. Eu não posso te cobrar 10 e te tirar 10 e te entregar 5. Tá falando, não precisava de advogado para isso. É, Então, porque geralmente a assim, gente sempre tem a visão que o advogado é caro, né? Porque a gente tem isso, diferente da classe contábil, não desmerecendo a classe contábil, que a gente teve uma época que cada um cobrava de um jeito, era uma competição um pouco desleal, vamos dizer assim. O advogado, ele é bem assim, ó, o valor é esse, vamos ganhar todo mundo junto, mas eu tô te cobrando isso porque eu vou conseguir talvez isso para você, né? Tiago, se você precisa do advogado, mas você pode fazer o seguinte: você pode consultar 3, 4, 5. Na medida que você consulta um advogado que te mostra até os riscos, olha, você pode ganhar 80, pode ganhar 40, no pior cenário 20. Então vamos fazer o seguinte: se for 20, eu te cobro 10, se for 40, eu te cobro 15. Então você tem que apresentar. A classe contábil, eu tenho visto, eu vejo suas lives. Todo mundo, eu vi um colega seu, nem contador era, de TI, tudo é o que você demonstra para o cliente que você está entregando. O advogado, ele não é diferente. A gente tem que se expressar melhor e falar, eu estou te entregando isso. Vamos fazer um percentual. Serve para contador, serve para advogado, serve para todo mundo. Só não serve para médico, porque senão você vai morrer e não vai ter jeito, né? É Mas para verdade, verdade. advogado, cara, você vai procurar um monte, você vai consultar, você tem que se preocupar com a qualidade do trabalho e com o lado financeiro. O que esse cara está entregando? Tá. Se ele dá 10 coxinhas e me cobrar duas, tá no preço, entendeu? Não é caro ou barato. Sim, é verdade. Não dá para mensurar Então dessa a gente maneira, busca né? fazer essa. A gente sempre fez, mas a gente pecava um pouco em mostrar isso para os clientes. Então, evidente que uma empresa do Simples ela não vai ser cobrada como uma empresa do presumido, por exemplo, num planejamento tributário, porque ela Sim, vai economizar exatamente. muito menos. E ela me Eu dá digo menos assim, trabalho, entendeu? antes a gente usava a parte comercial, né? Todo mundo fala assim, não, olha a cara e cobra, mas na verdade a gente tem que olhar a demanda, né? Porque se a Esquece, empresa do cara. Renato vai me dar uma demanda maior, eu tenho que mostrar para o Renato que o preço dele é diferente do Joãozinho da esquina, porque a demanda do Joãozinho é bem menor que a do Renato, né? E essa troca também, essa história de cobrar pela cara do cliente, pelo carro que o cliente usa, isso acabou. Hoje você cobra a hora trabalhada. Um cara que você vai trabalhar 4 vai ser mais barato porque você trabalha menos para ele. Então, se você trabalha 20 Exatamente. horas, vai ter que ser mais caro.
É, não tem mais essa história. Eu acho que e é o preço mais justo, né? A minha hora é tanto. Então, vamos trabalhar o justo. Eu ganho o justo, você paga o justo e o resultado está feito ali, né? Tiago, Renato, é muito legal a gente ver que em tempo de pandemia, que teoricamente você poderia, por exemplo, um profissional de TI, um advogado, poderia o preço dele mudar absurdamente, porque a pessoa precisa, né? A gente não mudou nada o nosso comportamento em tempos de pandemia. Zero, é para entendeu? Então você pega não cliente que aplicar muito precisa isso de uma também. Eu tô forma tentando. emergencial, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tô te Alô? ouvindo. Você potencial, Tá um mas você não atraso, muda então. o... Tá com atraso? É justa, né? Eu tô tentando ajudar nos fechamentos, porque eu acho que eu acho que Melhorou? tá complicado. Eu acho que está complicado investir nesse período e o empresário, o empreendedor que está tentando fazer isso, eu acho que a gente tem que apoiar, viu, Renato? É isso aí. É hora de se ajudar, porque a gente tem perenizado muitas relações aqui no escritório. Então a gente não adianta fazer um atendimento agora, em tempos de pandemia, e daqui 3 meses eu não atender mais esse cliente. Então eu prefiro Exatamente. fazer o certo, o correto, independente da necessidade dele, e esse cliente perenizar aqui no escritório por 5, 10 anos. Exatamente. É, e quais foram as principais mudanças aí dos impostos aí que causaram aí por causa da pandemia aí? A gente falou um pouco das MPs aí, mas tem mais alguma coisa que está sofrendo essas postergação? Então, eu acumulo um monte de imposto para pagar. Tem mais alguma coisa que está tendo um destaque aí para você, para os seus clientes que você está acompanhando? Veja, Thiago, a gente tem essas postergações, né, de MPs, tem um desarranjo, no começo teve um desarranjo, por exemplo, o Simples, a parte federal adiou, a parte estadual não, depois essa parte ficou equiparada, né? Então a gente está falando de adiamentos, não de redução. Então, assim, em termos de oportunidade de redução de imposto, a gente não tem. A gente tem uma alíquota zero, de repente, para um importador de produto médico, de produto relacionado à pandemia, mas redução de pagamento, por exemplo, vamos pegar aí uma empresa de um setor que não tem a menor relação com a pandemia. A gente não tem nenhuma redução. Tem uma postergação, por exemplo, da CND, não vai mandar, a Fazenda Nacional não vai fazer a cobrança de um débito, mas não tem redução, não tem um trabalho significativo que você fala, nossa, isso, o ISS teve uma redução, por exemplo, a gente vê na Europa, alguns planos na Europa de recuperação, eles tentam reduzir imposto desde que a pessoa garanta o emprego, garanta o número de colaboradores formais. Isso. Então, para ser muito sincero, por conta da pandemia, mas o que a gente mais tem feito aqui para ajudar uma para os clientes, e que não por conta de uma legislação da pandemia. A gente já vinha fazendo isso, mas o número cresceu, né? Sim, você já fazia, que eu tenho acompanhado o trabalho, você estava fazendo essa parte de recuperação de postos já faz um tempo já, e com excelência, né? Sim. É, isso tá. Quem não acompanha o Renato nas redes sociais vê que ele divulga direto causas que saem. Não sei se é causa que fala, né? Mas a recuperação, os Não é valores processo, são. Thiago. Na verdade, são pedidos administrativos, tá? Ah, tá. Que a gente protocola e aí, a partir do protocolo, se a empresa não tiver débito e não tiver... Então, é um... Acho que cortou aqui. Deu para ouvir? Eu não te ouvi, não sei se o público ouviu, cara. Eu cortou um pouco aqui, dá uma travada, não Vou, sei vou se é a re... minha conexão ou a sua. Não, é que eu recebi um lembrete de uma ligação aqui, então eu não consegui.
Cara, é assim, isso não é processo, tá? Isso não é, é um pedido administrativo, mediante a retificação de algumas DARFs, por conta do Ah, PIS e tá. COFINS não está sendo segregado nos casos dos monofásicos. Esse é o grande carro-chefe, tá? Entendi. Então, o que a gente Eu, faz? Vamos lá. o pessoal falou que cortou, vamos retornar isso para ficar mais claro, que às vezes pode ter alguém aí que se interessa por isso. Então, o Renato Tá. estava me explicando aqui, porque eu acho que era tudo é causa ganha, né? Ele estava explicando que não é causa, né? Então, ele faz muito trabalho quando ele fala de advogado, é só processo e ganha causa. Essa é a minha imagem que eu tenho de advogado, e não é isso, né? A gente sabe que não é isso. Então, quem não acompanha o Renato nas redes sociais, vá lá depois o Renato, eu vou marcar ele nos nossos posts, tudo, mas ele está tendo muito pedido, né, de recuperação de impostos, tributária, que está ajudando muito o público dele. Então, Renato, fala como que é isso, até para quem se interessar procurar você, tudo. Então, Thiago, nós temos um cliente aqui do escritório. Na verdade, nós temos dois clientes que são sindicatos de peças, né? Sindicato de autopeças, os cinco peças, e o Sindirepa, que são os reparadores. E a gente tinha aquela luta, né? A gente cobrava a contribuição dos caras, mas a gente não entregava para os filiados, o sindicato sim, mas o escritório não. E eu resolvi virar essa chave, então apresentar para eles um plano de assessoria. E quando eu fui pensar nessa assessoria, eu lembrei dos monofásicos, né? Dos tributos monofásicos. Fui estudar a listinha dos monofásicos e falei, pô, bingo, né? Autopeça. E aí a gente começou a oferecer esse trabalho. A gente foi buscar parceiro, você me ajudou nessa busca, buscamos parceiros tanto em relação a sistema, a elaboração do trabalho, e a gente entrou com o pensar da coisa. E assim, a gente fala com muitos contadores, porque a gente acaba fazendo trabalho para uma empresa, e o contador, ele liga para a gente e fala, pô, dá para fazer para mais algumas? Dá, né? Não é exclusivo de autopeças, então virou um produto do escritório. A gente faz É. a análise, seja qual for o segmento. A gente conhece os segmentos que tem o monofásico, né? Mas aí essa análise, de repente a pessoa tem um pouco menos de monofásico, mas ele tem alguma outra questão. Um ICMS-ST, né? Uma verba previdenciária que ele está tributando e ela é indenizatória. Então a gente consegue enxergar a empresa e até trazer processo. Mas o que a gente tem feito é análise administrativa. É pedido na Receita Federal, a Receita analisa e dependendo dos casos, como eu te disse, sem débito, sem parcelamento, 90 dias. Então, Né? ó, Então, assim, nessa época, né, é 90 o fluxo de dias é caixa do rápido, né? cara. Exatamente. Nessa época, 90 dias é excelente. Então, gente, tá aí uma dica muito boa. Não estava na nossa pauta falar um pouco disso, mas eu acho que é válido, porque quem for depois pode procurar o Renato. E a gente direcionou aqui uma outra pergunta, Renato, das teses tributárias, né, que são direcionadas para grandes empresas. Isso faz sentido? Dá uma explicação maior para a gente sobre isso. Vê, Thiago, o conceito de grande empresa, ela tem um grande volume a receber, mas ela paga uma grande quantidade de impostos. Então, assim, esses conceitos muito fixos do grande, do pequeno, do caro, do barato, eu não consigo Eu acho que isso já está entender muito morrendo, bem. né, Renato? Você concorda comigo que eu acho que isso Exato. está morrendo? Veja, para uma empresa grande, por exemplo, eu vou falar de uma tese, o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Para uma empresa grande, isso vai dar 70 milhões. Só qual que é o faturamento dela mensal? Talvez esse faturamento seja 70 milhões por mês. Então é um faturamento. Para o pequeno, se ele tiver essa possibilidade de impetrar esse mandado de segurança, vai ser 10 mil. Só que 10 mil é o giro de um mês dele. Então tudo é proporcional, né? A gente Exatamente. não tem que pensar se é para o grande ou para o pequeno. Claro, a gente tem que ver a viabilidade de um trabalho. Se o trabalho custa 10, você vai recuperar 10, não faz sentido. Agora, e se esse trabalho custa 3 e você vai recuperar 10? Já Aí começa a fazer sentido. já começa a melhorar um pouco, né? Então, assim, a gente tem várias teses. A gente conhece aí, tem muita gente no mercado, por exemplo, é famoso aí que as verbas indenizatórias não precisa ser incluído
no pagamento das contribuições lá, né? A tese das verbas indenizatórias. Só que as pessoas não estão fazendo com ação judicial. Ah, mas a Receita está aceitando. Quem te garante que daqui 4, 5 anos a Receita não vai te autuar? Você está Verdade. simplesmente excluindo essa verba indenizatória. Você não tem uma ordem judicial. A Receita pode, daqui 3 anos, juntar um montante de 3 anos e vir com uma autuação. Como é que você vai se defender? Como é que você vai explicar que você simplesmente do dia para a noite fala, a tese é boa, eu estou excluindo aqui. Hoje não estão autuando, a gente não sabe o que vai acontecer. Ainda vindo de Então, receita, pode se esperar tudo, né? bom, Não. a gente pode falar do caso do ICMS, da base de cálculo do PIS e COFINS, que já tem trânsito em julgado, eles estão querendo rediscutir. E assim, tem muitos casos que o TRF, né, que é a segunda instância judicial aqui em São Paulo, ela entrou no mérito de qual era o ICMS. Então, esses casos, a Receita tem acatado e está rolando compensação desse crédito, né? E, a, Agora, tem caso que não está dito, você vai entrar com um pedido, ele fica travado na Receita. e aí aí é uma dúvida minha mesmo, assim, a gente vê muito esse assunto de recuperação tributária do Simples, recuperação de tributária, o mercado, o segmento de advogados, né, ele está tomando uma proporção muito boa, eu acho que ele também está se reinventando, vamos usar a palavra assim, ele está usando do conhecimento que vocês se preparam para isso, para buscar novos leques de negócio para dentro do negócio de vocês. Aí é uma pergunta minha, assim, você acha que lá na frente o governo, Receita, vão começar a empacar, mudar situações para bloquear isso, porque o volume está muito grande de recuperação, né? Porque agora os advogados Tá. estão fazendo isso, a gente vê cursos e mais cursos para ensinar, então agora, antes podia ser 1, 2, 3, 10 que fazia isso, agora está todo mundo se especializando para fazer esse tipo de serviço, né? Tiago, eu brinco até com alguns amigos. Na verdade, o que você hoje está reavendo, a Receita ela tem um computador e ela tem um sistema que permite saber o quanto cada um tem que pagar. Então, o Thiago está devendo 10, só que todo mês ele está botando 14 lá. Ele está errando a tributação dele, né? Então, ela coloca lá contingenciado 4 por mês. Quando você pede, tá nos 4 por mês, tá no escopo, ela te devolve, porque você pagou a maior, uma coisa claramente errada, né? Não é uma tese jurídica que você vai discutir. Você simplesmente, olha, paga 10% sobre o seu livro, que é R$ 100. Você foi lá e falou que o seu livro custa 120. Então, assim, não tem muito debate nessa administrativa, eu acho que não vai ter problema. O que pode Entendi. acontecer, e a gente não tem bola de cristal, o ICMS, até muitos anos atrás, o governo do estado ele criava artimanha, programa, sobe o arquivo no XML, depois transforma, e a portaria CAT, e aí ele vai te criando um emaranhado que ninguém conseguia receber. Né? Por mais que você pagou errado, Eles você não conseguia complicam receber. tanto que o cara desiste, né? Nem os profissionais mais conceituados de mercado conseguiam reaver. Agora, no ECREDAC, por exemplo, até o governo do estado facilitou o ICMS. Então, eu acho que a tendência não é essa. A tendência é facilitar. Agora, a parte tributária, que entra aquele ressarcimento, que é muito pesado e com tese jurídica, como é o caso do ICMS hoje discutido, isso vai dar pano para manga. Porque aí entra num STF, uma decisão política, quanto dinheiro o governo precisa pagar. O Brasil E não aí, tem como ressarcir todo mundo. e aí tem aqueles mitos, né? Eu trabalhei 6 anos com tratamento de arquivo, né? Até te apresentei o Luciano Macário, tudo, num evento Sim. que a gente estava junto. É, e aí tinha aquele mito quando eu ia conversar com grandes empresas sobre os tratamentos, a recuperação. Aí o pessoal falava assim: ah, mas você vai mexer nisso daqui, o cara vai vir e vai me atuar, né? Tem aqueles medos, né? Do Tem, tem. empresário: ah, não vamos mexer Mas, aqui, na que aqui tá verdade, Thiago, quieto. veja, isso está caindo, mas assim, por conta. Aí é uma facilidade que o trabalho federal tem. Federal, ou você é autuado ou não, é tudo online, não tem fiscal indo lá. O problema é o ICMS. Né? O ICMS tem o fiscal, e esse mito vem muito por conta dos fiscais de ICMS. Porque a parte federal, meu amigo, tá incorreto, a Receita só te manda uma cartinha falando que você deve. Sim, Não hoje não tem tem essa do mais fiscal isso, ir né? lá, olhar. Agora, o ICMS tinha esse. Me parece que isso também está mudando, viu, Thiago? Eu não É, tenho.
Eu fiquei fora ouvido desse falar mundo, né? de... Mas quando eu estava na EA Advance, lá no escritório inteligente, eu tinha mais contato com esse tipo de público e direto em reunião com distribuidora de indústria de pet shop. E o medo daquele empresário final era assim: Thiago, você vai mexer nisso daqui, o cara vai tocar aqui minha campainha e eu vou ter que pagar o dobro para ele. Que Thiago, infelizmente a com quem gente. eu mais falo é autopeça, reparador, pet shop. Tem aí uns 8 farmácia, distribuidor de bebida, mercadinho. Todos esses caras mudam o assunto. A primeira pergunta, quando ele não conhece algum diretor que fez, algum parceiro, alguma empresa, é: vou ser fiscalizado por isso? É batata. Muda o segmento, não muda a pergunta. Então eu tô Exatamente, a virando uma pergunta. vitrolinha já, né? Eu tinha dois grupos de farmácia grande na minha carteira de clientes, inclusive até hoje tenho contato. Não vou falar o nome aqui, mas o maior medo dos dois empresários era: você vai ser atuado, o cara vai vir aqui, como que vai ser isso? Eu tentava acalmar eles de alguma maneira, né? Mas eu também acho que Nós isso está passamos mudando. isso no sindicato também, quando a gente começou o trabalho. E aí uma atitude legal que eles tiveram foi a diretoria, toda a diretoria fez o trabalho. Então aí virou um case de segurança para os caras, né? Que legal, que Então, legal. pô, você tem dúvida? Liga para qualquer diretor, porque todos eles conhecem pelo menos um diretor, né? Pelo menos no segmento de autopeças isso funciona muito. Então, liga para qualquer diretor que você conheça e veja o que ele fala do trabalho. Aí virou a propaganda, né? Virou boca a Sim. boca. Aí a coisa voou. E nesse negócio de autopeça aí tem escritório que está se especializando só nisso também. Eu tenho uma amiga lá de Osasco, que é a Ariane. Se ela ver minha live, queria mandar um abraço para ela depois, mas ela se especializou em autopeça, o escritório Vou dela cobrar um tomou um outro merchan, hein? rumo. Verdade. Se especializou nisso, daí é muito legal. Eu gosto de ver quando o contador e o público, por exemplo, até mesmo o advogado, ele começa a criar outros braços, outros leques importantes e ajuda o empresário E final. essa Eu acho. parte da segmentação, Thiago, é tão importante quanto essa demonstração do lucro que você vai trazer para o cara. Por exemplo, no escritório, por a gente atender 15, 20 anos o setor automotivo, o escritório nasceu de um desses sindicatos, né? Então, é uma parte legal, porque a parte contratual a gente entende, de repente a gente sabe os problemas que o aftermarket tem. Então, o nosso atendimento ele é muito mais personalizado, né? Eles nos procuram dizendo: pô, eu tô com uma demanda aqui. Vou te dar um exemplo que todos eles a gente resolveu um problema com essa ideia do Mercado Car, desses mercados virtuais, já fiz até a propaganda, enfim. O que o mecânico faz? Ele compra, ele apresenta o preço dele, a pessoa pega o automóvel, vai lá num desses mercados, ou até online hoje no Google, compra a peça e chega pro cara e fala: troca aí, eu quero pagar só a mão de obra. Tanto é a questão da garantia disso. Então, cada mercado tem a sua especificidade. Se a Sim, gente descobrir no que ele é específico, a gente presta um atendimento melhor. e a empresa de vocês mesmo já tem um nome, mas a gente vem conversando, às vezes a gente troca bastante ideia, graças a Deus, eu e você, e assim, a empresa de vocês também tá tendo um rumo, tá tendo um público maior com o tempo também, né? Por causa Tá. desse tipo de trabalho que vocês vêm realizando, essa proximidade, esse compartilhamento de informação, né? Então, É muita compartilhar coisa, Thiago. gratuito. O mundo, ele tá mudando muito. A gente tem muita parceria. Como eu te falei, é com o contador. Então, de repente, o contador vem aqui. Porque, veja você, se é um contador, a empresa ligou para você, dizendo: olha, tem um cara aqui, tem um gaiato aqui que está aparecendo e está falando que vai recuperar 20 mil, 30 mil, é possível tal. A primeira reação do contador é assim: pô, tô fazendo alguma coisa errada É e ele vai verdade. me desmascarar, né? É o primeiro ponto. Então a gente já fala: cara, é um problema da contabilidade, mas é um problema do cara que não tem um sistema. Então, e isso é verdade. Você imagina o mecânico, o sistema custa aí R$ 2.000, um sistema para ele gerenciar a empresa dele. Pô, às vezes R$ 2.000 é o que o cara ganha no mês. Então ele não tem o Sim, sistema. O que ele faz? Tiago, fatura aí, ó, meu simples, eu faturei aí 80 mil. Você vai lá, vai jogar 80 mil, vai tirar a alíquota e boa, né? Vai mandar sim. guia pro cara. Então, não é culpa do contador, mas aí a gente faz o trabalho. E aí o contador devolve o nosso escritório com a parceria aí com o cliente, a gente devolve um valor X.
O contador olha para isso e fala, pô, vou apresentar para todos os meus clientes. Porque eu vou trazer uma solução pro cara, não estou trazendo problema. Então É, ele nem explica ele não vê você da como onde veio, concorrente, né? né? Ele nem vê como você como Exato. concorrente. Ele cria um outro braço de serviço dentro do escritório dele e aí é melhor porque todo mundo ganha, né? Todo E mundo aí, fica. Thiago, o cara aprende como o escritório trabalha. Dessa forma de ganha-ganha, enfim, a coisa anda bem. Que Aí, de era uma repente, ele fala, coisa. pô, doutor, me Que é, passa aí quais são as teses tributárias para os menores que você acha que encaixa que eu vou começar a vender. Então o cara vira meu vendedor, porque eu não posso vender. O advogado não pode vender. Mas o contador me verdade. demanda, ele fala, olha, eu tenho a tese do ICMS, eu tenho uma indústria aqui, ela não tem essa tese. Quanto que sai para fazer? Vamos fazer uma reunião lá? Porque o contador passa a levar a solução jurídica. E que é uma coisa que também revolucionou, né? Reinventou muito o negócio. Hoje a gente fala muito de network, né, Renato? Sim, Eu e você toda hora, a gente tem que estar aparecendo, a gente tem que estar tomando café com as pessoas, a é gente tem que isso. estar aquilo, e não é mais politicagem, né? É network mesmo. Então eu quero estar próximo, eu quero compartilhar contato, eu quero fazer o Renato conhecer meu leque de amigos empresários, e o Renato também faz a mesma coisa, e todo mundo vai crescendo junto, né? E é Porque isso, e você, Thiago, veja, você deu o exemplo do Luciano. Eu vivo vendo as lives dele, vivo agregando conhecimento. Ele passou aqui, talvez ele tenha absorvido alguma coisa, e aí a gente vai criando uma roda que ela vai girando todo mundo. Porque a roda é assim, se uma parte empenar, vai dificultar para os demais. Mas se todo mundo começar a girar, ela ganha uma velocidade, meu amigo, que isso não tem fim, né? exatamente, Então, isso é a muito. ideia é você agregar. A gente vai trocando ideias aqui. Pode ser que alguém amanhã me adicione, pode ser que um contato meu busque aí as soluções da Atenas, que aliás vou te parabenizar. Eu tava eu sou mais velho que você, né? Começa a olhar essas coisas de solução virtual, Gabriel Bot. Isso é muito de outro mundo, né, cara? É muito legal. Verdade. Mas ó, você sabe que eu tenho uma dificuldade com tecnologia, mas eu amo vender tecnologia e passar tecnologia para os outros empresários, né? Mas eu sou o Mas aí que cara tá, que. você já tá gostando, cara. É, não, eu adoro tecnologia, mas tenho uma dificuldade, eu tô com uma dificuldade para instalar um certificado digital no meu notebook aqui, cara, que olha, todo mundo me Tiagão, liga. eu vou te confessar, de ontem para hoje eu troquei de celular. E o medo de trocar o celular, porque eu tô mudando do Android pro iPhone, né? E o medo disso aqui não dar certo. A gente tem que perder esses medos, sabe? Exatamente. Eu olhava a recuperação tributária, quando eu comecei a fazer, falei, cara, que coisa maluca, que complicação, tem um monte de obrigação. Pô, não sei, vou fazer parceria. Fazer parceria com o contador. Ele vai saber fazer uma obrigação acessória que eu não sei. Aí, É, outra dúvida que eu lembrei. Qual é a lei? Todo mundo me pergunta qual que é a lei da recuperação tributária. Não tem lei. Não é tem lei. É você verdade. fazer o certo, é que a gente faz o errado. Por É. uma série de questões. Custo de um sistema, custo de. Você não valoriza o contador. Você pega o mais barato. Aí você vai pegar o contador que vai fazer o mais simples. Ele não vai te entregar a solução. Então a contabilidade também está se valorizando muito nesses momentos. Tá, eu acho que pós-pandemia as duas classes, os dois segmentos vão voltar diferente, viu, Renato? Eu acho que tá tendo muito trabalho legal, tanto na parte de advocacia como na parte contábil, tá? Você também é bem próximo, acompanha, e eu tô sempre de olho nisso, eu tô vendo pessoas se destacando, pessoas que não estavam ali entre os tops, vamos dizer assim, e tá aparecendo mais, né? Tiago, eu vou te falar, a gente nunca teve um faturamento proporcionalmente aos clientes tão baixo, ticket médio. A gente tem grandes, tem médios, mas a gente nunca teve tanto atendimento para pequenos. Então, assim, aquela pergunta que você me falou, é só para o grande? Não é. A gente olha o ticket médio aqui, a gente tem um volume de ticket médio baixo que a gente entrega benefício para o cara, que eu confesso que eu não te imaginava Mas do é aquele porte que o mito, escritório né? tá. Hoje antes, quando a gente pensava em advogado, a gente pensava só, eu tô com medo do meu funcionário me processar, né? Então eu preciso ter um advogado aqui para isso, ou o advogado é aquele cara que entra na loja e fala, ó, você está prejudicando o cliente, eu vou te jogar um processo. Por muito tempo foi essa imagem que o advogado que passaram de advogado, não sei se foi o advogado que passou, mas era a imagem que todo mundo tem. Hoje o advogado e a parte contábil Tiago, tá como é que mudando. você passa, por exemplo, por uma pandemia dessa, com o tanto de alteração tributária que teve, sem uma consultoria? Me Não tem explica. Você não como. sabe o que você tem que fazer.
Você não consegue. Bom, ó, vamos lá para a última, mas eu acho que a gente já respondeu ela aqui, mas qual que é a demanda que seu escritório tem recebido no tema tributário aí, nesse período? Tá sendo qual, o que que tá tendo? É um pouco de tudo? Tem um que tá gritando mais? Como que tá? Ó, Thiago, hoje, na parte tributária, a gente tem feito um trabalho de divulgar bastante as teses tributárias, né? Então, a gente tem muita demanda para entender as teses, né? Mas o carro-chefe ainda é a recuperação tributária. É campeão de vendas, 4, 5 atendimentos por dia, não tem jeito. Porque eu acho que no momento que a pessoa avalia fazer ou não, mas ela está com dinheiro, aquele receio eu acho que tem uma investigação, uma diligência de um fiscal, às vezes esse cara não chegava para a gente. Então, quando a gente começou a divulgar que isso não é um problema, e aí o cara olha o fluxo de caixa, aí ele fala aí ele pega um contador ou uma empresa que fez, questiona, vê o valor que a pessoa reaveu, ele fala, ah, não, eu vou fazer. Não vou. Você ainda acha que é um assunto muito chato ainda para o público, Renato? Porque assim, ó, eu trouxe aqui um assunto sobre tecnologia, por exemplo. E aí eu trouxe, aprenda a ganhar dinheiro de uma maneira muito rápida. Então, eu sei que o público da live, você sabe disso, que a gente conversa bastante disso, isso é rotativo, né? Então, eu vou assistir essa sua live depois lá no canal do YouTube, você vai compartilhar no seu, isso vai se replicar numa proporção. Mas eu venho acompanhando como que é a sistemática das lives que o pessoal está fazendo. Então, quando, por exemplo, assunto tributário, esse assunto ainda não é muito legal. Eu vou entrar nesse aqui que está falando como ganhar dinheiro em 2 dias de uma maneira muito fácil. Mas aí, Thiago, o problema é assim, a gente podia falar como ganhar dinheiro com tributos e eu não vou entregar. Eu Exatamente. quero ver, entendeu? Eu não vou entregar, eu não vou virar para você e falar, ó, você vai entrar agora, fazer tal coisa no sistema do Simples, abre sua conta corrente e tá lá. Não tem milagre. Esse da recuperação, para Exatamente. você ter uma ideia, a gente fez uma live para o Balcão Automotivo, que é um do segmento automotivo, né? Uhum. A gente saiu de lá, era tanta pergunta da recuperação, que eu até fiquei meio. Falei, nossa, eu tô parecendo que eu tô empurrando um produto, sabe? Cara, É. não é a ideia. A ideia para mim aqui, se eu tiver um contador, uma empresa que viu a live, falar assim, pô, achei legal, vou conhecer esse tema e me procurar, tá pago, cara. Eu não preciso fazer. Para 5 mil, quem vai fazer é cara famoso. É que E a é, é gente que é não o, vai fazer. que é o objetivo mesmo, né? Mas é que a gente vai reparando e eu acho que assim, eu escutei numa live até mesmo do meu tio esses dias falando, não, o empresário ele espera a receita do sucesso, né? Renato, faz Sim. assim que você vai ficar com muito dinheiro, então o empresário quer a receita do bolo certo. Ele não entende que existe etapas, existe processo, existe uma maturação disso tudo, né? Então Tiagão, o que a gente tem, ó, eu vou te falar da área tributária. Teve um período aqui que era a venda do precatório. Nossa, todo mundo vendia o precatório. Aí você ia ver, o precatório a pessoa não conseguia receber. Ela comprou e não conseguia receber. Aí prometiam que ia bater imposto, chegava na Secretaria da Fazenda, não era aceito, o precatório não era viável, não era válido, era falsificado, não estava homologado. Então hoje, é, aí nós temos um movimento hoje que é compra de ativo. Hoje a compra de ativo é totalmente diferente. Ela está recebendo aí um preconceito da época dos precatórios. Eu tenho entendi. grandes amigos trabalhando com compra de ativo hoje, que é efetivo, é Ecredac, está homologado, 3 meses paga, compensa. Só que aí vem aquele ranço. Então, o empresariado, ele está cansado de entrar num bate-papo, comprar um curso, sair de lá e falar assim, pô, o cara me prometeu fazer, eu não sei fazer, eu saí de lá e não sei. Ele entra Verdade, né? numa live, como ganhar dinheiro? Pô, eu quero assistir essa live. Se tiver como ganhar dinheiro fácil assim, eu quero. Eu costumo falar para todo mundo que ninguém ganha dinheiro fácil. Você pegar os cases aí de sucesso, ninguém ganha dinheiro fácil. Você acompanha aí o pessoal ralou demais, o pessoal trabalhou, o pessoal errou, o pessoal fez tudo. Não tem esse segredo, não tem essa receita de O bolo, né? nosso trabalho, Thiago, veja, isso entra, faz todo sentido. A gente começou a fazer o trabalho, começamos a acompanhar o seguinte: caso com débito, a receita demora para fazer a compensação.
Aí, nessa linha que você falou, vai aprimorando. Dependendo do débito do empresário, a gente começou a recomendar que ele pagasse o débito, nem que ele tirasse um empréstimo em qualquer banco. Aí ele faz a recuperação, o dinheiro cai na conta dele, ele vai lá, ele quita o empréstimo e ainda sobra dinheiro. Isso é gestão. Agora, é fácil? É dinheiro fácil? Não é. Nós Não, temos não é. casos que a Receita não fez a compensação até agora de recuperação tributária, que a gente está estudando formalizar, e se formalizar a coisa não andar, entrar com mandado de segurança. Ah, é o mundo ideal? Não é. Mas eu tenho que entregar o que eu prometi. Eu prometi uma economia. Tá lá na Receita, aparece deferido, compensado, restituído. Aí o contador liga para mim e fala, Renato, você prometeu êxito. Eu devia 40. Se você me prometeu êxito de 10, eu tenho que dever 30, senão eu não vou te pagar. E é verdade, eu não recrimino, cara. Tá certo, tem que Verdade. entregar. Agora, Verdade. live vendendo sucesso, puta, eu quero entrar Não, nessa, cara. eu tô num Eu vício não de quero nem ficar. fazer, eu quero assistir. Eu tô num vício de ficar assistindo às vezes e vendo como que é, até mesmo para ver como que funciona a dinâmica, tudo, né? É, a gente tinha um receio de começar. Quando a gente começa, a gente sempre quer ficar melhorando alguns pontos e falar, pô, vamos tentar. E eu acho, Thiago, só te cortando, porque você falou da quantidade. Tem a questão do tributário e desse sucesso rápido, mas tem uma outra questão. A live está enchendo o saco. Todo mundo está fazendo live de tudo. O cara tá dando banho no cachorro e faz uma live. Entendeu? Verdade. E aí, o que você entrega nessa live? Você não entrega nada. Só que aí você vai, entra no seu canal agora, se você olhar ali no Instagram, tem pelo menos umas 35 lives. Então, eu não Verdade. acho que é só o problema do ranço com o tributário. O problema é a quantidade. Ninguém está fazendo nada, só live. Todo É, mundo faz live, exatamente. né? Então, assim, Exatamente. eu procuro não vender muito, até porque é desagradável você ficar vende, vende, vende. Não, mas eu acho que tá A certo. gente tenta apresentar uma solução. Mas milagre, meu amigo, você vai ter É, que pôr a bunda na cadeira, desculpa o palavrão, você vai ter que pôr a bunda na cadeira e pensar a sua empresa. Sentar com o contador, sentar com o advogado, ter noções de administração, fazer um curso gratuito na internet. Tá cheio nessa época de curso. Qual empresário que faz curso gratuito? é verdade. Ninguém Não, faz, mas ele quer a solução pronta. Ele quer ver ele uma quer a solução. live, 40 minutos, ele vai sair de lá e aplicar tudo na empresa dele. E aí ele vai ter lucro. Verdade. Renato, vou ter que cortar porque eu não quero que o Instagram corte na nossa cara, Já tá? deu uma Porque hora? tá quase, tá estourando já. Então eu quero Ô, abrir para louco. pergunta enquanto o Renato dá a, a finalização dele, fale de novo, mande o pessoal procurar ele, dá o e-mail, faz a merchan que for, que você merece, Renato, a sua empresa aí merece. E se alguém não tiver pergunta, a gente depois eu vou me despedir do Renato e vamos marcar outra, né, Renato? Em breve, né? Tiagão, meu contato tá aí, né? Quem quiser buscar, de repente, no Instagram, no YouTube, pode me procurar no Instagram, Renato Paladino. Tem o escritório, também vai ter na descrição a gente vai deixar o site do escritório, pode me procurar. Eu fico aberto para atender qualquer, não precisa ser ligação, e-mail, telefone, sinal de fumaça, Instagram, o que for, dúvida no YouTube, a gente ajuda, tá? Eu não quero deixar uma mensagem muito, vamos dizer assim, dos produtos que eu apresentei, da solução, da magia. Eu quero deixar meu canal aberto para dúvida que eu puder agregar, seja no planejamento tributário, seja o escritório numa área que a gente não é a que eu atendo, mas que o escritório atenda, área de locação, trabalhista, empresarial como um todo, societário. Assim, tá aberto. Meu canal aberto. Se as pessoas não conseguirem, por algum motivo que é difícil hoje me encontrar, tem o seu contato, a gente está batendo bola aí sempre. Então, pode mandar para você também, você me repassa. A gente tenta ajudar aí, que é um momento que eu acho que mais do que vender, a gente precisa ajudar o pessoal a tirar um pouquinho a boca da piscina. Tá todo mundo afogado. Se ele conseguir respirar, já está ajudando. É verdade. Ó, o Valquíria aí agradecendo. Pessoal, compartilha esse Pô, a conteúdo aí Valkyria na é seta, minha manda para os parceiraça, amigos. cara. Gente finíssima. É.
Compartilhe esse conteúdo. Quem não se cadastrou no site do Gabriel Bot, vai se cadastra. Vai ficar gravado no Atenas, jogar lá no canal da Atenas no YouTube. E o Renato também deve colocar no canal dele lá, né, Renato? Depois. Vou colocar sim, vou deixar lá. Então é Atenas_on e no YouTube Atenas On também é o canal nosso lá. Mas eu vou marcar o Renato, ele vai ter a cópia também da live, ele vai jogar lá também. E, Tiagão, nós precisamos também, eu falo com vários contadores aqui, faz uma live, eu não sei se você já fez, eu não tive o prazer de acompanhar, sobre o Gabriel Butch, cara. Eu tava vendo no site de vocês. A gente vai um fazer, vamos fazer. sensacional. Agora eu tô com 2 Instagram para gerenciar, mas vai ter a live lá no Gabriel. Faz a live de um Instagram com o outro, põe um na Isso. frente do outro, explica isso para mim, pelo amor de Deus. Verdade, eu vou te explicar, Renato. No dia que eu fizer essa live, eu vou te convidar, mas dia 10 tem um Faz só para eu lançamento. tirar dúvida. Eu vou ficar de palpiteiro, aí eu não vou falar nada. No dia 10 vai ser o lançamento no canal da Atenas, porque o Gabriel não tem um canal ainda próprio. Legal. Ficou muito legal, acho que vocês vão gostar. Então, gente, muito obrigado. A Mônica, a Bianca, que sempre está aqui na live, que está me ajudando nisso. Todo esse público aí que está elogiando a gente. O intuito da nossa live é compartilhar conhecimento, é ajudar alguns empresários. Renato, novamente, muito obrigado. Sabe que a Eu gente que agradeço, Thiagão. Não tem, e só para deixar uma mensagem final, não tem tamanho para você ter uma assessoria jurídica. Não tem tamanho. Tem Exatamente. a necessidade que você tem e a entrega que você vai conseguir. Exatamente. Procura o Renato, se ele não responder, me procura que eu ligo pro Renato e falo, responde lá o pessoal, fala que viu na live. Se eu não responder porque eu tô doente, cara. Verdade. Se eu não responder, não tem, essa alternativa não existe. Essa é verdade mesmo. Gente, boa noite, Renatão. Um abraço lá na família, tá? Até mais. Valeu, Dani, obrigado. Para você também. Vê se paga um café que você anda fugindo de mim. Tô fugindo, né? Dani, obrigado aí, tá? Você também tá em todas. Até semana que vem tem mais, hein? Valeu, um abraço, meu amigo, Renatão. Até mais, cara. Tchau, tchau. Tchau.